they wanna know me. I ain't no phony, try to check me, it's a warning. Let's go! A ordem certa e cronológica para se jogar Assassin's Creed. E lembrando que eu vou falar só dos jogos e não das expansões, senão o vídeo ia ficar muito grande. Bom, seguindo a ordem cronológica dos jogos, o primeiro é o Odyssey, e ele se passa entre 431 a 404 anos antes de Cristo, e ele envolve a Guerra do Peloponeso, que é o confronto entre Atenas e Esparta. O segundo na ordem é o Origins, que é um dos meus preferidos e que, na minha opinião, possui uma das melhores jogabilidades da franquia. E ele se passa entre 43 a 49 a.C. E ele envolve dois conflitos entre os Templários e os Assassinos, e também entre a Cleópatra e o Ptolomeu VIII. O terceiro é o Valhalla, que foi o último lançamento e vale muito a pena jogar, porque além dos gráficos, o jogo tá muito bom. E ele se passa, pessoal, mais ou menos 800 anos depois de Cristo e tá situado na Idade das Trevas, logo após a queda do Império Romano. Agora a gente vai pro primeiro jogo da franquia, que eu tenho muita nostalgia, porque eu vivia jogando ele, que é o Assassin's Creed 1. E ele se passa, pessoal, em 1191 anos depois de Cristo, lá em Jerusalém, durante o período da Terceira Cruzada. Logo após veio o Assassin's Creed 2, que também está no meu top 3 de jogos preferidos da franquia. E ele se passa mais ou menos entre 1476 a 1499, na época da Renascença italiana, onde você fica ali, investigando as memórias dos seus antepassados. Logo após veio o Brotherhood, que se passa em 1506 d.C., na época do Renascimento, onde o Ezio ali está tentando criar uma irmandade para derrotar os Borgia. Pouco tempo depois já veio o Revelations, que se passa em 1511, também na época da Renascença, e esse jogo marcou muito porque ele encerrou o fim da história e da trilogia do Ezio. O oitavo é o Black Flag e o quarto na ordem de lançamento. Bom, ele acontece entre 1712 a 1722, na Era de Ouro da pirataria, e esse jogo marcou muito porque ele começou a introduzir o universo pirata na história. Logo após veio o Rogue, que acontece em 1763 d.C., na Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França. O décimo na ordem cronológica é o Assassin's Creed 3, que se passa entre 1754 a 1783 d.C., na época da Revolução Americana, e o protagonista é o Connor, que é um meio indígena e meio inglês. Vale citar também o Liberation, já que ele acontece os fatos dele ao mesmo tempo do jogo anterior. Em 12º, nós temos o Unity, que acontece entre 1776 a 1800 d.C., e foi durante a Revolução Francesa. E o jogo é basicamente, pessoal, mostrando o que os Templários e os Assassinos fizeram durante esses eventos. E para fechar, nós temos o Syndicate, que é o mais atual, historicamente falando, comparando aos outros jogos, já que ele se passa em 1868 d.C., durante a Revolução Industrial. Izuku e a Nova Ordem Parte 3. Histórias. Pela manhã seguinte, Izuku e Lívia acordam e Izuku vai fazer as próprias higiene, enquanto a Lívia desce para a sala de estar para esperar a sua mãe acordar. Alguns minutos depois, Izuku desce para a cozinha e começa a fazer o café da manhã para eles dois. Izuku usa uma camisa de mangas compridas preta com detalhes em verde escuro com uma calça cinza e o colar que ele achou no esconderijo no pescoço. Enquanto Izuku faz o café da manhã, Lívia começa a assistir televisão. Após Izuku fazer o café da manhã para os dois e comerem, Izuku vai para o sofá e se deita enquanto coloca algum programa ou filme para assistir. Lívia vai até o sofá e pede se senta, que Izuku apenas levanta a cabeça para ela se sentar para ele usar as coxas dela de travesseiro. Lívia não se importa nem um pouco, ela até que gostava dele ali. Uma meia hora depois, Isashi e Raquel desce para a sala e vê o Izuku e a Lívia assistindo um filme. Quando Isashi ia perguntar sobre o café da manhã, Izuku fala: tem massa para panqueca na geladeira e o café está pronto. Isashi vai em direção à cozinha para preparar as panquecas. Raquel vai até os dois e pergunta por quanto tempo os dois tinham ficado na kirk da Lívia. Com uma mão no queixo, Lívia fala que eles dois passaram tempo o suficiente para saber quase tudo sobre um ao outro. Raquel dá um pequeno assobio e fala para o Izuku cuidar bem da filha dela. Izuku apenas sorrir e fala que se for preciso ele dá a própria vida pela dela.
Hisashi logo chama a Raquel para tomar café da manhã. Izuku pergunta a Lívia se ela queria ir até o lugar onde ele encontrou o colar dele. Lívia concorda em ir com ele até o lugar. Izuku se levanta e vai até o quarto para pegar algo e rapidamente volta. E fala para o seu pai que vai dar uma volta com a Lívia. Saindo de casa, Izuku e Lívia vão até as ruínas. Abrindo a porta do esconderijo, os dois entram e vão até a sala com a mesa e as cadeiras. Izuku vai até a cadeira com o símbolo da Irmandade, com ela sendo feita por 2 machados vikings, enquanto Lívia foi até a cadeira que tinha o símbolo incompleto, que no lugar da parte de baixo dele tinha um capacete romano. Lívia pega a caixa e vê um bracelete de metal, um cordão com o símbolo da cadeira e um livro. Lívia pega o livro e começa a ler ele. Izuku abre a caixa e encontra o mesmo que Lívia. O material do pingente do cordão era diferente, aquele em específico parecia ser feito de alguma pedra preciosa. Olhando para o cordão que estava na caixa de Lívia, ele parece ser feito de prata pura, e volta para ler o livro que estava na caixa. Não precisa saber nada, ela é minha irmã e tem 16 anos agora. Tá, ela pode ter 16, mas na vida real, ela tem 18 anos. Não, na vida real ela tem 16 e ponto final. As fotos dela no Facebook são muito boas. Ela foi pra Cancún? Sabe, cara, toda vez que a gente vai se encontrar, eu penso... Por que faz tempo que eu não vejo o Miller? É ridículo, a gente devia conversar mais. Aí, quando eu te vejo, eu penso... Não, agora eu lembrei, é porque ele é um idiota. Eu só tô zoando você, cara, qual é? E se eu falasse isso da sua irmã? Se eu falasse, quero comer a Daniele, o que você ia achar? Sinceramente, eu adoraria que você comesse a minha irmã. Sério? Sério? Por quê? Porque seria uma honra pra família toda se você comesse a minha irmã. O quê? Eu aposto 50 que como sua irmã antes de você comer a minha irmã. Aposto 50 que eu como a minha irmã antes de você comer a minha irmã. Eu te dou 50 pra você comer a sua irmã. Chega dessa putaria de quem come a irmã. Seu amigo mora aqui, né? Rapa fora. Ah, legal. Nossa, muito louco, hein?